às vezes você está assistindo e você fala assim, ok, você me mostrou uma parametrização, você me mostrou algo técnico, né? Deu para entender, porque você falou de uma forma clara. Estou vendo que você tem uma pessoa que é um amigo, um parceiro, conhecido há um tempo e que também tem rentabilizado. Até conheço ele, às vezes você fala assim. Mas às vezes você tem uma dúvida assim, ok, mas isso aí não é uma pirâmide? Que é o que a gente ouve A direto. maioria das pessoas pensa. E assim, de quem a gente ouve isso? Não é de galera da internet, gente que a gente fica publicando. Primeiro que a gente não coloca internet, essas questões todas. Eu particularmente trabalho de uma forma bem privada. Pessoas seletas, pessoas que são amigos de amigos, né? E um ponto interessante é que, o que seria uma pirâmide? É basicamente você investir, vou dar um exemplo, como surgiu várias empresas no Brasil dessa forma, né? Ou no mundo, né? Você coloca o dinheiro com uma empresa. Então você está depositando na conta da empresa aquele recurso. Uma empresa, um CNPJ. E essa empresa não tem uma licença, não tem nada. E você coloca o seu recurso lá e faz um contrato. Né? Você fecha um termo contratual. Você vai rentabilizar um valor específico, ou variavelmente ou fixo mensalmente, uma cota mensual. Só que você não está vendo o que está sendo feito com o teu recurso. Então o que pode acontecer? A tua rentabilidade pode ser paga tanto com o seu próprio capital, como com o capital de outra pessoa que está entrando. E sempre existe a necessidade de que outra pessoa entre. Por quê? Porque não tem fluxo, não tem lucro, não existe operação. Né? O diferencial e o que já totalmente mata esse tabu de pirâmide, eu estou dando esse exemplo porque essa semana a gente conversei com um amigo dele que tem perguntas inteligentes e me fez essa pergunta. Né? E basicamente para quebrar esse tabu é fácil. Você está vendo as operações ao vivo. Né, como o André, como ele mesmo disse que ele acompanha, tem outras pessoas que acompanham também. Por exemplo, tá rodando no ouro, no dólar, no euro. No exato momento que o algoritmo abre a operação, ele fecha a operação, ele fechou $1, você está vendo de onde está vindo aquele $1, que é do mercado financeiro. Que não está sendo pego do capital do fulano, do Beltrano, até porque, primeiro ponto, e um ponto importante, tá? Você que está assistindo entenda. Primeiro ponto. Aqui a gente não está fazendo uma mentoria para te vender nada e nem para te introduzir a investir com ninguém. O André não colocou recurso algum comigo. O André ele tem um recurso na conta dele, como ele poderia ter no Itaú, num banco, Bank of America, como ele tem, uma conta nos Estados Unidos, ou XP, investimentos, qualquer. Ele tem uma conta dele com recurso lá dentro. E o que nós fazemos é integrar o software, integrar o código-fonte, para que o que venha fazer na minha conta, faça também na dele. Né, André? Exato. E uma dúvida, pessoal de casa assistindo, pensa assim, pô, e como é que eu faço para adquirir? Como que eu teria que fazer para poder adquirir um algoritmo, para poder entrar nessa rentabilidade, nessa vertente? Então, hoje em dia eu não vendo mais licenças do algoritmo. Eu não vendo mais licenças. Por quê? Porque vou dar um exemplo aqui bem prático. Antigamente, eu vendia licenças, como eu vendi para você uma licença, e a pessoa poderia operar em qualquer corretora. Exato. Né? Como exemplo, essa que eu estou mostrando aqui na minha tela agora, dá uma olhada, por gentileza. Exemplo, essa aqui, a Aaron FX, é uma corretora boa, renomada, uma corretora que tem licença europeia. Né? Tem uma outra que eu coloquei aqui também, que é a Hantec, que é uma corretora também muito conhecida. Essas são corretoras de varejo. Então, são corretoras para traders de varejo. E por que hoje eu não vendo mais licença, André? E eu prefiro fazer a questão da integração. Porque o que acontecia? Muitas das vezes a pessoa obtinha a licença de mim. Sim. E depois ela via que estava rentabilizando, só que, de manhã já parou, já fez a meta. Então a pessoa ia lá e reexecutava o algoritmo, ou às vezes mudava um parâmetro de lote, mudava alguma configuração por conta própria. Sim. E como eu te vendi algo, eu não tenho um controle de como você vai dominá-lo. É como uma Ferrari que te vende um carro, eu gosto de dar esse exemplo, e se você vai andar e como vai andar, é uma questão sua. Se você vai respeitar as regras de trânsito ou não, enfim. Sempre muito bem orientado, porém tem pessoas que não seguiam. E depois se questionavam, o algoritmo acabou obtendo uma perca, não rentabilizou o que deveria, e quando eu ia ver, tinha acontecido um câmbio, né? uma mudança ali em alguns parâmetros, então acabava que ficava meio que de mãos atadas, porque, enfim, eu vou falar o que para a pessoa? Você mudou. É porque eu não sei o que e tal. Verdade. Mas aí quando ela vai falar com uma amiga, ela não fala, não, eu mudei. Verdade. É mais fácil você botar o dedo pro outro e você falar, não, foi ele. Né? Então, por conta disso, eu não vendo mais licença. Sim. Entendeu? E por outro motivo, que é o motivo, acho que
principal dessa mentoria de hoje, que é a questão dos provedores de liquidez, que eu acho que é algo que esses caras de internet normalmente nunca falaram, às vezes nem tem conhecimento, que a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco. Exato. Mas o importante aqui seria, basicamente, hoje eu faço integração. Seria a pessoa abrir uma conta numa corretora. Qualquer... Assim, tem a opção de qualquer, porém, hoje, como eu vou entrar nesse assunto de provedor de liquidez, Exato. tem uma específica que nos dá acesso ao provedor de liquidez de uma forma que a gente consiga rentabilizar de uma forma diferenciada, que não seja como um trader de varejo, operações de varejo. Exatamente. Porém, hoje, se a pessoa quer adquirir, ela não tem que comprar nada, porque eu não vou vender, primeiro ponto. Segundo, que ela não tem que aportar nada comigo, né? Ela só teria que abrir a conta no nome dela, fazer a verificação KYC. Sim. E depois disso, a gente faria uma integração, uma programação, uma integração com o código-fonte. Exato. Só para a gente entrar já nesse assunto, você falou um assunto interessante já. E a gente está até adiantando, né? Mas é bem bacana esse assunto. Porque, assim, uma coisa que eu queria que você entendesse, que para mim, eu posso dizer que foi uma virada de chave, sabe? Foi quando eu entendi que eu tinha uma ferramenta bacana, eu tinha uma ferramenta boa. Que ferramenta é essa? O algoritmo. Conheci outras pessoas que têm, na verdade, algoritmos melhores do que o meu, inclusive iguais ou divergentes, porém alguns até mais rentáveis. Porém, volta e meia, quando às vezes eu conversava com pessoas do meio do mercado, eu entendia que essas pessoas tinham rentabilizado até um momento X. Que depois dali para frente algo acontecia e ela acabava tendo prejuízo. Talvez você está assistindo agora e você fala assim, eu já ouvi falar, que é uma frase que o pessoal fala, André, que é assim, 95% das pessoas que operam no mercado perdem dinheiro. E eu concordo. É verdade. São 95% das pessoas de varejo. Exato. Porque hoje você botar na internet, no Google, você não vai ver um grande grupo hedge funds, asset management, um fundo de investimentos americano, europeu, perdendo recurso. Você não vai ver o Itaú dizendo que perdeu recurso operacional. Você não vai ver uma instituição grande dizendo, a UBS, ou Credit Suisse, ou JP Morgan, dizendo que perdeu o recurso. Sim. Entende? É pelo contrário. Sim. Sempre as suas ações valorizando, as suas receitas crescendo, de um modo gradativo. E o diferencial, quando eu entendi isso, porque eu comecei a me envolver com esse setor mais bastidores, ajudei um parceiro a fazer uma integração para se tornar uma hedge fund. Sim. E com isso eu conheci o pessoal da MetaTrader, que é a aplicação mais conhecida do mundo em termos de corretora. Exato. E comecei a ter contatos internos. Hoje eu tenho um amigo dentro da MetaCoats e a gente começou a conversar muito, né? E o que realmente foi a virada de chave para mim foi entender que existe uma diferença grotesca e até injusta em relação a pessoas de varejo, que são as pessoas comuns, que têm pouco recurso, são pessoa física, e o mercado de liquidez, que seria o mercado institucional. Só para você entender, o mercado de varejo seria um exemplo. Vamos colocar um lago. Talvez você de Brasília ou de alguma cidade do Brasil ou até dos Estados Unidos, que está assistindo, você fala assim, como que eu poderia entender isso mais fácil? Vamos pensar em um lago que tem uma metragem limitada e ali dentro tem seus peixes, tem, enfim, seus animais aquáticos. E vamos pensar no oceano, que basicamente não é ilimitado, porém a extensão não tem nem comparação, né, com um lago, independente do tamanho que seja. Então vamos colocar que o mercado de varejo seria esse lago. Então tem bordas limitadas, recurso limitado, né? E isso é o que as corretoras dão acesso a você, trader, a você hoje, pessoa que fala assim, eu queria abrir uma conta e colocar um recurso e fazer uns trades, ou comprar um robozinho, como algumas pessoas usam esse palavreado, e queria colocar um dinheiro. Você vai operar nesse lago, você não vai estar no provedor de liquidez. Um provedor de liquidez, por exemplo, hoje a JP Morgan é um provedor de liquidez, e o UBS também, é onde movimenta trilhões de dólares. É onde estão somente instituições, pessoas físicas não estão. Sim. E o diferencial é justamente que certas questões e limitações que existem para prejudicar um trader de varejo não existe no âmbito institucional. Por exemplo, talvez você trader fale assim, já buscaram o meu stop. Por exemplo, a operação estava negativa, talvez já aconteceu contigo. Demais da conta, você tá doido. E a corretora foi lá e buscou teu stop, ou aconteceu alguma coisa. Às vezes acontece, desculpa te Sim, pode interromper, falar. acontece muito de você fazer uma análise perfeita, Sim. pegar, fazer, por exemplo, uma venda ou uma compra, Sim. tanto faz, e o mercado ir lá e a corretora ir lá puxar o seu stop loss e o mercado depois andar pro lado que você estava comprado ou E vendido. você ter a certeza que poderia ter ganhado. Exatamente. Isso é o que acontece muito, né? Isso acontece muito porque
E, cara, e não é só no mercado. Se a gente for pegar o âmbito geral, questão política, questão de imposto, questão de produtos, sempre um cliente final, as pessoas, sempre o povo, sempre tem condições diferentes em relação às instituições. Quem paga mais imposto? O povo, não são as grandes instituições bilionárias. Quem tem as piores condições de saúde? O povo. Então, não é uma novidade eu falar aqui que na questão do mercado financeiro é diferente. E quando eu descobri essa questão, que basicamente esse amigo me falou assim, Lucas, o diferencial não é a automação, é o local onde está automatizado. E, cara, de 9 anos de mercado foram muitos anos quebrando cabeça, dando murro em ponta de faca. Mas no dia que eu falei, cara, ok, eu tenho que ir para um provedor de liquidez. Como eu faço? Ah, não, só corretoras, instituições, hedge funds, asset management, só fundos, só instituições autorizadas e licenciadas podem. Sim. Então eu comecei a procurar fazer networking para poder ter um contato, um acesso a uma instituição, a alguém, a uma empresa que pudesse me proporcionar esse acesso ao mercado de liquidez. Porque vamos pensar assim, vamos colocar aqui, não sei, Bradesco, uma empresa conhecida, está posicionado em algum tipo de operação. Né? Dólar BRL, dólar real, caiu de 5,88 para 5,86. Os bancos estão posicionados. Só que vamos colocar que um provedor de liquidez é como um provedor de varejo e vai lá e busca um stop que não é de $40, a gente está falando de milhões de dólares, e busca um stop loss de $40 milhões de um banco. Tá. O mundo viraria um caos. Com certeza. Né? E a gente está falando que não só bancos, porém, um exemplo, eu estava vendo esses dias a notícia que o Japão e China estão investindo em papéis americanos direto. Então a liquidez global é extensa, porém, entre governo, instituições bancárias, instituições de investimento, entre outros. Exemplo, a gente pegar hoje o exemplo da XP, como que o Guilherme Birchmal saiu de um escritório em São Paulo e se tornou uma das maiores empresas da América Latina? Ele descobriu o provedor, ele não operou em outra corretora, ele não pegou recurso próprio e começou a operar numa outra corretora de varejo. Ele entendeu que existia um provedor de liquidez e falou, peraí, eu tenho que criar uma instituição que tenha acesso a isso. Sim. E hoje a empresa está listada na Nasdaq, na Bolsa Americana, e ele tem acesso a um provedor de liquidez, um dos maiores, globalmente falando. Então, o diferencial da operação, você que está me assistindo, você fala assim, cara, eu opero bem, ou eu tenho uma ferramenta legal. Só que eu não sei o que acontece, que volta e meia acontece algo que parece que me prejudica. Eu dou um passo para frente, 3 para trás, e enfim, as coisas não andam. E quando eu entendi que não era a operação somente, que obviamente que é importante, porém, a questão da onde você está operando é crucial, entende? Cara, importantíssimo. Toda a diferença. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar, André, sobre o pessoal chamar os grandes investidores de baleia. Sim. Você não vê baleia em lago? Claro que Onde não. que baleia fica? No oceano. No oceano. Então, por que a gente está falando disso, de oceano? Porque é onde as baleias estão, eles estão nos provedores de liquidez. Movimentou o mercado, houve uma manipulação. A manipulação não é feita na corretora, por exemplo, Hantec. A Hantec, ela te oferece, condições para traders de varejo. Né? Pode ter que institucional, mas porém dificilmente. Para você conseguir talvez fazer uma operação institucional, você tem que ter no mínimo um capital de $500 mil. É verdade. Entende? Então, se você falar assim, Lucas, mas então qual foi a virada de chave da tua operação? É o teu algoritmo que é uma máquina de fazer dinheiro? Não. Não é uma máquina de fazer grana e tal. Não. Ele, no mercado de varejo, talvez fique existente e consistente durante um período, porém, eu tenho consciência e sou claro em que um dado momento pode acontecer. O risco é bem maior. Agora, qual foi a virada de chave? Foi justamente eu ter conseguido fazer uma parceria com uma empresa de tecnologia israelense, né, que me permitiu hoje ter acesso ao provedor de liquidez. Que ela está até aos poucos, né, migrando algumas questões para poder facilitar para as pessoas que estão abrindo conta integre ao código-fonte.